Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez aqui sobre a maquininha, vai ser o terceiro e último vídeo sobre esse assunto. E dessa vez a gente vai medir varistor, ou varistor, como preferir, tá? Aí no caso eu tenho alguns aqui para a gente testar, e a gente vai ver se eles atingem a tensão que está descrita aqui na marcação deles. Esse daqui, esse verde, é meio ruim de ver, mas em todo caso, eu escrevi aqui nesse papel que está marcado 15G271K. E esse 271 significa que é 270 volts. Esse 1 aqui significa que é 0, né? Se fosse 2, seriam 2 zeros. Seria 2.700 volts. Né? Então, a gente vai confirmar aqui na maquininha. Vamos colocar aqui, então, aproximadamente uns 500 volts, já tá bom. A corrente não precisa ser no máximo, pode ser no mínimo, né? Não é recomendável, no caso desse tipo de medição aqui, colocar no máximo aqui, que seria 2,8 miliamperes, a gente vai colocar no 0,25 miliamperes, ou seja, 250 microamperes. Tá? Então, a gente liga os terminais aqui no varistor. Como são garras de jacarés, é fácil de conectar aqui nos terminais. A outra garra jacaré preta, eu só prendi aqui neste conector. E essa parte aqui eu montei para testar os transistores, né? E como não vai usar, eu enrolei e prendi a garrinha preta aqui neles. Então a gente vai usar só essas duas mesmo. E vamos testar aqui. 261. Então tá do bom tamanho, que era 270, deu 261. Então esse tá perfeito. Aí agora a gente vai ver esse azul mais parrudo aqui. Nele tá escrito 681-10. Então a gente leva em consideração só o 681, que é a mesma situação do anterior. Esse 1 significa 10, então daria 680 volts. Aí a gente vai configurar a maquininha para uns 800, já está de bom tamanho. Poderia ser mais? Poderia, mas não precisa forçar tanto o componente também, né? Então, a gente coloca aproximadamente um pouco a mais, também não deixa muito justo, que é para ter uma folga, né? E 632, 633. Então tá bem próximo, então esse componente também passou. Agora esse próximo aqui, ele tá escrito no corpo dele 361. Tem um monte de código, mas o mais importante aqui, não sei se vai dar para pegar na câmera, seria o 361K. O K também não é importante. Eu não vou entrar em detalhes essas outras inscrições aqui, porque depende muito de fabricante. Cada fabricante quer dizer uma coisa, ou é lote, resistência, temperatura, muitas coisas. O mais importante para varistor é a gente identificar a tensão. Geralmente eles vão em fonte de alimentação. Eu tenho aqui duas placas de TV, eles geralmente ficam na entrada. Então a gente teve aqui um de 270, um de 680 e esse aqui provavelmente 360. Então a gente vai ver se é isso mesmo. Deixar aproximadamente aqui uns 500 e bora ver se vai dar aproximadamente os 360, 350, 351. Está bem também. A
A gente também é bom não ficar insistindo muito, demorar muito no teste. O componente fica um pouquinho morno, na medida que vai passando o tempo ele vai esquentando também. Porque a função do varistor é entrar em curto a hora que passa determinada tensão. Então ele tá em curto ali, né? E aqui a maquininha continua gerando a tensão. 212, 213. Então para 220 falta pouco, então tá de bom tamanho, também passou no teste. Certo? Então esses 4 varistores estão bons. E agora vamos ver outras coisas aqui interessantes. Capacitores. Vamos aproveitar o vídeo, né, para ver certas peculiaridades que às vezes confundem a gente. Na entrada da placa de alimentação, a gente costuma ter os varistores para proteção, né? A gente tem 2 aqui, ó. E algumas vezes a gente confunde com os capacitores de supressão. Tem alguns capacitores de supressão que são grandes também. Igual esse daqui que eu tinha medido anteriormente, é um varistor. E ele pode ser confundido com um capacitor de supressão, né? Às vezes os capacitores de supressão ficam nesses lugares aqui também, e eles também são parrudos. Aqui a gente tem outros capacitores também, que são os filtros de linha. E como também está bem ruim de ver, eu até escrevi aqui de caneta branca o valor deles. E a gente vai usar a maquininha neles também. Essa daqui é uma placa de alimentação que eu uso para retirar componentes, né? Ela é uma sucata. Então a gente primeiro vai ver sobre o capacitor de supressão, que é o XY. X1Y1. É exatamente essa descrição que ele tem no corpo dele. Também é bem ruim de ver, está bem pequeno os escritos. Não sei se vai dar para captar aí, mas eu deixei já escrito aqui. O mais importante aqui seria isso aqui, que ele aguenta tranquilamente a partir de 250 volts. Exatamente desse jeito é que está escrito no corpo dele aqui embaixo. A câmera mudou de configuração, conforme eu dou mais zoom. Então, vamos deixar sem o zoom. E 734, e sem estar ligado no capacitor, 763. Mas a gente vai então colocar no máximo, que é 2.700 volts. Vamos injetar 2.700 volts nesse capacitor e comprovar se ele realmente é X1Y1, que esse daqui é capacitor de qualidade, ele não pode entrar em curto de jeito nenhum. São capacitores que são ligados na carcaça do equipamento. E então, independente do problema que dá, esses capacitores nunca podem entrar em curto. Então, olha só que interessante. Olha lá, 2.704, 5. Né? Então, não tem nenhum tipo de fuga de tensão. Realmente é um capacitor que aguenta bem. E a gente não pode confundir com um varistor, que você viu que é completamente diferente o comportamento na hora que você injeta a tensão. Poderia colocar os 2.700 volts num varistor, como esse outro azul aqui. Você vê que eles são meio parecidos. Mas esse é capacitor e esse que vai ser testado o varistor. Vou colocar os 2.700 volts nele. Ó, 626. E esse aqui é aquele de 680. Então, aguentou bem, aguentou firme. Comportamento de varistor mesmo, e esse comportamento de capacitor. Então, antes da gente ir para a placa,
Eu vou pegar aqui também um de tântalo, que é de 25 volts. Esses de tântalo, eles têm a polaridade, o lado onde está pintado de vermelho é o positivo e o outro, consequentemente, é o negativo. Então a gente vai colocar uma tensão mais próxima do 25, que no caso aqui é o mínimo, é o 140. A mínima tensão que dá aqui é 140. Está escrito nele 110. Mas, então a gente vai colocar 140 volts e a gente vai ver o comportamento de um capacitor de tântalo. Olha lá, 28, 27. Então é isso mesmo, correspondeu direitinho. Primeiro a gente tem que dar uma descarregada nos terminais, como injetou uma tensão. Então a hora que a gente conecta num equipamento para medir a capacitância, pode ser que dá ruim. Vamos ver. 366 nanofarads. Tá bom. É SR de 2.6. Então é um capacitor que tá bom. As características dele estão boas. Então dá para ser usado esse capacitor. Agora o eletrolítico. Será que funciona esse aparelho num capacitor eletrolítico? Eu tenho um outro vídeo aí no canal que fala sobre capacitores, mas de alta tensão e são cerâmicos. Agora esse daqui, ele é 160 volts, 100 microfarads. Também tem polaridade. Então a gente vai colocar aproximadamente uns 350 volts e ligar aqui os terminais. O eletrolítico, eu já vou antecipar que não dá certo para esse tipo de medição. Olha o que vai acontecer. Apertei, ele vai carregando lentamente, porque a gente está com 250 microamperes injetando nele, então ele vai carregando lentamente. E eu solto, é a tensão que fica, e vai baixando pouco a pouco. Mas eu tento injetar, ele vai subindo gradativamente, então isso vai demorar muito até ele atingir os 160 volts. E tem outra peculiaridade que é isso aqui. A tensão acumulada, ela vai ficar armazenada lá. Preste atenção na ponteira aqui, na pinça. Viu? Vou injetar um pouco mais de tensão. Vou aumentar um pouquinho mais a corrente para ir mais rápido. Ó, 30 volts. Né? Se você quer propositalmente carregar o capacitor, então você aumenta ali a corrente, ele vai carregar mais rápido. Vamos pôr um pouco mais para chegar nos 40 volts. E olha só. Então, saiu faísca e ainda sobraram 12 volts. Então, precisa tomar muito cuidado, porque se você chegar aos 160 volts, eles vão ficar acumulados aqui e você encostar alguma coisa entre os seus terminais, vai dar um estouro bem assustador. Então, precisa tomar muito cuidado. Sobraram 11 volts, eu vou descarregar isso, vamos ver se vai sair alguma faísca daqui. Ó, saiu. Agora sim esgotou. O capacitor tá bom, tá armazenando carga. E agora a gente vai ver um outro que é o mica. Esse capacitor de mica, eles já não são tão populares, é difícil já de encontrar. É usado bastante em baixas capacitâncias e eles não suportam muita tensão. Mas, em todo caso, eu vou sacrificar esse capacitor
A gente vai colocar na tensão mais baixa, corrente mais baixa. E vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Apertei, 134. Beleza. Aqui nele está escrito que é 103, 103J50. Eu não sei se esse 50 seria a tensão que ele suporta, mas ele aguentou aqui bem os 130 volts, 133. Porém, se a gente aumentar, eu vou aumentar, não sei o quanto que está exatamente, mas no indicador aqui está na faixa dos 1400 volts. Vou apertar uma vez, 1334. Beleza, vou aumentar um pouco mais para 2000 volts. E deu um estralinho, que aqui já foi para zero. Então 2000 volts ele não aguentou e entrou em curto. Então esse capacitor aqui já era, se perdeu. Se eu colocar aqui na outra para testar, em todo caso a gente vai descarregar aqui os terminais, colocar na outra maquininha aqui para ver se dá alguma coisa. Virou um resistor bem baixinho, 0,34. Então entrou em curto mesmo. Aí esse capacitor aqui já era. Mas valeu aí a experiência para a gente ver o que acontece quando coloca uma alta tensão num capacitor de mica. E alguns outros capacitores mais sensíveis também pode dar esse problema, certo? Agora a gente vai ver na placa como que faria a medição desses varistores na placa e até mesmo dos capacitores. Então a gente não tem como injetar uma alta tensão com os capacitores conectados na placa. Então a primeira coisa que você faz é levantar um de seus terminais. Eu já levantei aqui para a gente ganhar tempo. Um dos seus terminais aqui estão todos levantados e o outro ainda está preso. Depois a gente vai testar o capacitor também e também levantei um terminal deles. Certo? Vamos lá. Aí a gente liga um terminal normalmente e vamos ver aqui qual é o valor que está descrito no componente primeiro. 10621. Para ser 10.000 volts, né? 10.620 volts é muita coisa. Então provavelmente aos três últimos dígitos 620. Mas a gente comprova se é isso mesmo. O importante é o varistor não estar em curto e nem aberto. Então 620, a gente vai colocar aqui 900. 900 está de bom tamanho. Está ligado aos terminais, desencostado da placa, um dos seus terminais bem levantado. Cuidado com a garra jacaré também, não encostar em algum outro componente. E 585. 586. Então, está próximo dos 620. Está 40 volts abaixo. Mas, digamos que está bom. Ainda é um bom tamanho, né, de tensão para a proteção da placa através desse varistor. Agora o outro tem a mesma numeração, então provavelmente também é 620 volts, um dos terminais levantados e vamos lá. Aqui no caso está quase encostando na bobina, tem que deixar bem longe, né? Tem uma bobina aqui indutora
do filtro, aliás, um indutor, né, de filtro. Então a gente tem que deixar bem desencostado dali. E 611. Perfeito, esse aqui está num valor até melhor do que o outro. Então também passou. São componentes que dá para ser reaproveitados. Agora a gente vai ver aqui o capacitor de supressão. Está descrito no corpo dele 250 volts. Está escrito desse mesmo jeito aqui. Só que, apesar de estar escrito 250 volts, ele não pode conduzir em tensão nenhuma. Vamos confirmar aqui. Ó, 890, 1600, agora no máximo 2700. 2700 volts e ele não conduziu em momento nenhum. Então ele está muito bom, ele não pode realmente entrar em curto. Todo esse lado de cá dele é o que vai conectado aqui, na carcaça do equipamento. Então não pode de jeito nenhum, desses lados de cá, nenhum desses pontos aqui onde eles estão conectados, pode vazar tensão para o lado de cá. Né? Como você pode ver, o lado de cá deles vai para esse ponto e esse lado de cá vai para esse ponto, que é exatamente onde vai os parafusos na carcaça. Então não pode vazar tensão da linha viva, onde tem uma tensão, né, alternada, que de repente pode sofrer algum surto, algum pico de tensão e vazar para a carcaça do aparelho. Isso não pode acontecer. Por isso que são capacitores bem resistentes. Aí a gente tem uma outra placa aqui. E vamos ver aqui então os varistores dessa placa, que são esses pretinhos. É esse aqui e esse aqui. Eles são de 620 volts. Os dois são iguais. Então a gente vai comprovar se é isso mesmo. Vou colocar uma tensão aproximada. Aqui, 1000 volts. 1000 volts tá bom. Um dos terminais levantados, como pode ver ali. O outro está preso ainda, mas o outro está levantado e não pode encostar no dissipador nem em qualquer outro lugar. Beleza. Dado start, 590 volts. Está próximo dos 620, então tá bom. E esse outro aqui, que também é igual, 577 volts. Então, esse é um jeito de testar os varistores. Caso o varistor estiver em curto, aqui vai dar 0. É só, eu vou simular aqui um varistor em curto. Um varistor em curto seria isso. Então, você apertando o Start, ele dá 0. E se ele estiver aberto, vai acontecer isso. Vamos supor que ele tivesse 620, escrito no corpo, você aperta o botão, 1000 volts. Né? Aí você aumenta aqui para confirmar se ele não vai captar uma outra tensão. Ele vai simplesmente indicar o máximo no potenciômetro que você colocou aqui. Coloquei no máximo, então é aproximadamente 2700 volts. Ele estando em aberto, simplesmente ia acontecer isso aqui, ele ia mostrar o máximo do aparelho em tensão, tá? Então é desse jeito que mede o varistor. Outros componentes ficam um pouco mais complicado, igual o NTC, que também tem uma aparência aproximada, né, tanto do capacitor quanto do varistor.
Então esse daqui é um componente que não dá para medir ele, porque vai ser uma tensão muito baixa. Geralmente eles têm a resistência bem baixinha. E outros componentes, aí tem outras maneiras de serem medidas, mas o varistor, né, e os componentes dos vídeos passados, eles dão para ser medidos aqui com essa maquininha, que eu achei muito boa e tem bastante utilidade na bancada. Não fabrico, não sou patrocinado pela marca, mas tudo que eu acho bom, que pode ajudar o amigo técnico, eu divulgo aqui para facilitar a nossa vida, que já é bem complicada, né? Já dizia um amigo meu que essa é uma profissão muito ingrata, muito injusta, mas quando a gente tem uma paixão, aí a gente sofre por amores. E é assim mesmo, né? Então eu espero que seja útil para você esse vídeo. Se você gostou, dá um like, né? Se inscreve no canal e até a próxima. Se aparecer novidades aqui, eu vou entrar em contato novamente com novos vídeos. Beleza? Falou, abraço, tudo de bom, até mais.